Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso segundo clube da leitura. O primeiro, infelizmente, não ficou gravado, eu não consegui baixar. Pode ir deixando aí o like, eu não vou demorar para que seja bem rápido. E vai ser o nosso segundo teste, né? No anterior nós falamos de um livro, hoje eu vou falar sobre esse aqui, Escolha Sua Vida, da Paula Abreu. E aí nós vamos fazer testes para ver qual metodologia vocês preferem. Escolher um livro para fazer a leitura completa, ou falar mais sobre determinado assunto, voltar sobre capítulos, um capítulo de cada livro a cada semana. A gente vai fazer essa organização e eu vou deixar isso para vocês. O que me chamou a atenção nesse aqui foi na página 45 a 47 desse livro, onde ela fala de uma coisa muito interessante que ela conta aqui do processo de transição dela do mundo corporativo para o empreendedorismo, não literalmente no digital, onde ela trabalha muito mais intenso hoje, né? E ela faz aqui uma relação que eu me vi muito nela, que é quando ela fala de como a gente vive baseado nas expectativas, nas vontades, nos princípios e valores dos outros e não nos nossos. E aqui, inclusive, ela tem o exercício do descubra quem é você e descubra quais são os seus princípios e valores, para que você justamente se livre, tenha essa liberdade de viver de acordo com os seus princípios e os seus valores, as suas vontades, deixando com o outro que é do outro, que é uma coisa que a gente fala muito aqui. E aqui ela pegou muito pesado sobre os nossos princípios e valores, o quanto que a gente vive conduzido. E aqui, antes de eu ler para vocês, ela conta de duas relações, que é uma coisa que a gente julga muito as pessoas, né? A segunda, que leva mais esse julgamento, mas vou falar das duas para vocês entenderem essa relação que ela faz. Ela fala, inclusive, que quando ela fez essa transição, ela descobriu que liberdade era um valor muito grande para ela. E quando ela construiu uma rotina baseada no valor dela de liberdade, ela se libertou de muita coisa, e uma delas foi carro. Ela falou que sempre teve carro do ano, porque era uma expectativa que as pessoas tinham de uma mulher muito bem sucedida no mundo corporativo. E quando ela veio e fez esse processo de transição, que ela conheceu literalmente esse valor liberdade para ela, ela viu tanto que ela odiava carro, tanto que ela detestava carro, tanto que ela não entendia de carro. Então, para que ela teria o carro? E na mesma relação ela fez sobre filhos, né? Como as pessoas, eu falo por mim como mulher, você como mulher, principalmente se for mãe, vai entender isso. Porque quando você está estudando, eles perguntam quando que você vai para a faculdade, quando você for para a faculdade você vai formar, você vai trabalhar em quê, depois você está namorando, quando você vai casar, e quando você vai ter o primeiro filho, quando você vai ter o segundo. E ela escolheu não ter filho. Ela escolheu adotar um filho, porque amamentar, gerar, gerir ali, estar grávida não era um valor para ela. Gente, isso é liberdade, isso é libertador, porque isso sim é você assumir, bater no peito, que isso não é um valor e um princípio para você, embora seja um valor e um princípio de 99% das mulheres. Olha só que legal, ela fala aqui na página... peraí só um pouquinho. Página 46, quando ela pegou um táxi. O taxista me perguntou por que eu decidi não ter mais carro. E eu percebi que simplesmente tinha parado por 5 minutos para me perguntar se eu precisava ou queria mesmo ter um carro. Ao fazer isso, me dei conta do quanto eu odeio todas as chatices ligadas a um veículo. Abastecer, lavar, manter arrumado, fazer manutenção e vistoria, manter a carteira de motorista em dia, procurar vaga, pensar antes de sair de casa se vou beber, achar ou não se vou beber, aí chegar num lugar que eu quero beber e não posso beber porque eu tenho que voltar dirigindo. Descobrir que a bebida é liberada e eu estou com o maldito carro, pagar IPVA, seguro, extintor de incêndio, manobrar na garagem para que meu vizinho possa sair com o carro dele, etc. Além disso, eu praticamente só usava o carro para ir ao trabalho, um lugar aonde eu não precisava mais ir, então não tinha mais sentido para ela. E isso vale até na escolha do carro. Às vezes a pessoa fala, eu quero um carro com motor V6, eu quero uma Ferrari, mas para quê?
se você anda dentro da cidade, se você não passa de 60 por hora? Qual a função do motor V6 para você nesse caso? Entende? A questão de significado ou aparência, expectativa em relação aos outros? Aí ela falou aqui, né? Meu objetivo era trazer cada vez mais para minha vida um dos meus principais valores, a liberdade. Após 5 minutos de reflexão, tomei uma decisão consciente, alinhada com as minhas crenças, meus valores, meu estilo de vida, minhas necessidades, meu orçamento, minha realidade. Que maravilha! Aí ela continua aqui que eu vou ler só mais um pedacinho para vocês. Esse mesmo taxista me deixou no Projac, onde gravei um programa em que falei sobre adoção. Lá, conversando com as pessoas sobre o porquê de ter optado pela adoção, já que eu poderia ter engravidado, me veio à mente mais uma vez a questão da arte perdida de perguntar as coisas a si mesmo. Eu falo isso, né, gente? Autoconhecimento. É muito difícil lidar com os nossos conflitos, mas quando a gente começa a cavar, a gente não quer mais parar. Quando resolvi ter um filho, pensei, faço questão de engravidar, parir, amamentar? O que é ser mãe para mim, afinal? É isso? O que tem mais importância para mim do que essas coisas? Isso assusta, gente. Eu não tô querendo falar com você que você tem que adotar, não é isso. Tô falando que o exemplo dela é muito radical, é um extremo, né? Por isso que eu coloquei esses dois exemplos, um dos exemplos que ela dá aqui, porque o carro é um exemplo bobo. Já a gravidez, quando você fala uma coisa dessa, você fala que absurdo, tanta mulher estéril querendo ser mãe, ela querendo adotar. Não é, ela descobriu que não era importante para ela. Eu conheço 3 amigas muito próximas que não têm essa vontade de ter mãe. E ser mãe, de ter filhos, né? Conjuguei o verbo errado. E por que julgá-las? Será que elas não estão sendo, quando você julga, quando você aponta o dedo para elas, será que você não queria ter a audácia dela, a autonomia dela, a autenticidade dela de bater no peito e falar, eu não tenho vontade de ser mãe? Não, você não queira, mas talvez o seu não seja para não se casar, talvez o seu não seja para mudar de trabalho, talvez o seu não seja para mudar alguma coisa na sua vida, que é uma decisão muito difícil para você, porque o que é crença para mim pode não ser crença para você, né? É muito radical, mas é muito interessante. Ela foi muito audaciosa. Optei então por adotar, porque na minha opinião a maternidade era sinônimo de amor incondicional, que independe do filho ter sido gerado, gestado, parido e amamentado por mim, ou de ter o meu cabelo, meus olhos ou minha cor de pele. Ela, como se aqui seria, ela levou para o ponto de vista que ser filho vai muito além de ter saído de você ou não. É provar que parece com você, é provar que ele é seu filho porque ele tem características suas. Mais uma decisão tomada com consciência e alinhada com as minhas crenças, meus valores, meu estilo de vida, minhas necessidades, meu orçamento, minha realidade. Perfeito! Para quem me pergunta se não tenho curiosidade de engravidar, respondo o seguinte, sou curiosa a respeito de um monte de coisa na vida e muitas delas jamais realizarei, como pular de paraquedas e a lua, e ela conta algum outro aqui. Mas isso é só curiosidade e ao contrário do que diz o ditado, não mata. Por minha vez, eu poderia perguntar a quem tem ou quem quer ter um filho biológico, se essa pessoa não tem curiosidade, por exemplo, de receber um telefonema no meio da tarde falando de uma criança, ir a um abrigo, pegar uma criança no braço, se sentir a indescritível sensação de saber o que é ter um filho. Acredito seriamente que muita gente, ao se perguntar por que não adotar, se surpreenderia com a resposta. A questão é só parar por 5 minutos acerca de uma reflexão. Mas a grande verdade é que muitas vezes mal sabemos quais são os nossos valores. Nós somos ensinados a pensar sobre isso. Pelo contrário, somos bombardeados o tempo todo por valores alheios, que acabamos absorvendo por osmose e sobre os quais quase nunca paramos para refletir. Pensar sobre os valores, entender quais são, fazer uma faxina neles, defini-los, tudo isso vai ajudá-lo a entender melhor sobre quem é você e vai auxiliá-lo a qualquer mudança que queira fazer na vida e com qualquer decisão importante que precise tomar.
Aí ela colocou aqui uma lista de valores. Eu posso tirar uma foto e colocar para vocês. E vocês devem relacionar 12 e responder por que eles são importantes para você. Eu vou colocar para vocês aqui depois a lista dos valores e por que eles são importantes para vocês, quais são as suas crenças, para vocês poderem definir isso. E quantas vezes você na sua vida não teve que se submeter a decisões alheias? Eu fiz muito isso. Minha faculdade foi pautada num desejo da minha mãe, mas da mesma forma, eu sou muito cobrada por não ter um segundo filho. Só que a questão do segundo filho, eu já estava mais madura emocionalmente para poder falar que eu sempre quis ser mãe de um. E como que eu descobri isso? Que eu fui lá na minha infância. Eu brincava de casinha com as minhas amigas, brincava de escritório, eu sempre me via trabalhando e mãe de um. Eu nunca me vi mãe de vários. E hoje, quando as pessoas me perguntam, eu dou essa justificativa. Eu sempre quis ser mãe de um. Eu não tenho que ter 2, 3, 4. E nada conta com quem gostaria e tem 2, 3, 4. Cada um respeitando as suas crenças e os seus valores. Mas por muito tempo eu me curvei e abaixei a cabeça. Já falei muito sobre isso aqui, né? Que foi o motivo pelo qual a gente passou a trazer tanto desenvolvimento pessoal e autoconhecimento aqui. O quanto a gente vive levando, igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar por não se conhecer, por não ter força suficiente para encarar, para assumir as nossas escolhas e assumir as nossas vontades, porque tem que ser assim, socialmente é imposto assim. Dei uma cortadinha aqui que eu lembrei de uma coisa que ela falou aqui também, que eu me identifiquei bastante, e é uma coisa que a gente comete todos os dias, né? Ela conta aqui, acho que na página 42, que ela falou assim, ó: há um certo tempo reencontrei uma das minhas melhores amigas de infância que não vi fazia mais de 10 anos. Depois de colocarmos os assuntos em dias, ela me saiu com a seguinte revelação: sabe, eu sempre admirei você por ser totalmente diferente daquelas meninas do colégio. Você customizava suas roupas, se vestia diferente, gostava de fazer coisas diferentes, nunca quis ser igual às outras e nunca se importou com isso. Naquele dia, descobri que era muito mais sábia quando eu era criança. Fiquei perplexa, porque eu sempre me lembrava da época de escola. Me envergonhava por ter sido diferente em algumas coisas, por nunca ter me adaptado por inteiro ao colégio e às pessoas. Enquanto a minha amiga me admirava por me vestir e me comportar de forma original, eu me envergonhava pelo que considerava certo desleixo, a aparência em uma incapacidade de me enquadrar. É o que a gente fala muito. O pouco seu é muito de alguém. E quando você acha que ninguém te admira, ninguém acha nada em você, tem gente se espelhando, curando e mudando a vida por você. Eu me identifiquei muito que esses dias, já tem 6 anos que eu moro aqui em Campos. E uma amiga me mandou uma mensagem e falou: nossa, Grazi, eu te admiro muito, porque eu não esqueço daquele dia que você tinha acabado de chegar, atravessou a ponte para levar Felipe no aniversário, onde você não conhecia ninguém, você chegou lá, ficou sozinha. Eu jamais faria isso. E aquilo era normal para mim. Eu jamais ia imaginar que aquilo seria um motivo de admiração para ela. Não, por quê? Porque para mim, o mineiro, isso é muito normal. O mineiro é muito despachado, é muito sociável. Então a gente chega realmente em qualquer lugar e qualquer pessoa diferente que chega a gente acolhe. Mas é um costume delas. Igual ela falou, eu jamais faria isso. Elas estavam num grupo lá e lá elas ficaram. Então assim, às vezes ela nem sabia que eu era a mãe do novato. Às vezes ela soube no fim, porque uma das mães, a Larissa, veio falar comigo já no fim. Acho que foi até na hora que eu já estava vindo embora. Mas, ou seja, o que era normal pra mim foi uma coisa... Nossa, que mulher corajosa de vir num lugar que ela não conhece ninguém só para levar o filho para socializar. E aí é o que eu te falo. O pouco seu é o muito de alguém. Enquanto você acha que não tem nada a oferecer, você tá mudando, curando
e sendo um instrumento para alguém. Eu tenho certeza que essa menina, quando me falou isso, a próxima novata ela ia abraçar, ela ia brigar. Então, a mesma forma ela. Quantas vezes a gente se anula, a gente muda, é o que eu falei agora há pouco aqui, né? A gente muda para poder caber no mundo do outro, a gente se subestima. Gente, a Felipe tá terminando a aula ali, tá com um pouco de barulho. A gente se subestima, a gente se menospreza, ou a gente se anula, no caso dela, achando que ela era deslocada, que ela era desleixada, enquanto o outro grupo estava admirando, vendo aquilo como uma referência. Então pense nisso, né? E olha aquilo que ela termina dizendo. Tinha passado muito tempo lamentando justamente o que, para minha amiga, havia sido sempre a maior qualidade, ser eu mesma. Além disso, passara anos tentando me encaixar em um universo que não tinha nada a ver comigo. Tá vendo? Ela estava vivendo um mundo que não era dela. Havia mudado o meu jeito de me vestir, de falar, de me relacionar com as pessoas. Tinha usado o meu talento inato para imitar os outros e acabava deixando de ser eu. E não gostava da pessoa com quem eu tinha me transformado. E foi justamente a minha resistência em me enquadrar que me trouxe a vida que eu vivo hoje. E eu falei isso outro dia, né? Os passos, tem um vídeo aqui que fala dos meus passos de transformação. O que eu mais fiz foi isso. A partir do momento que eu passei a ser eu, e eu entendi que quando eu me respeito, quando eu dou sim pro outro, dando não pra mim, eu estou me desrespeitando para respeitar o outro. E isso é um pecado bíblico, porque Deus não fala pra gente amar o outro como a nós mesmos, Ele fala para amar o outro como a nós mesmos. Então, quando você deixa de si para dar pro outro, você está se desrespeitando, né? E quando eu passei a me respeitar, a olhar mais para os que gostavam de mim, para as minhas qualidades, eu passei inclusive a ser mais respeitada. Eu passei inclusive a ser mais ouvida. E isso me trouxe assim, uau, eu posso ser quem eu sou. Eu ainda tenho muitas crenças, eu ainda continuo cavando muitos buracos, mas é justamente os buracos cavados e as curas feitas, os caminhos feitos que eu trago aqui para vocês. E ela foi mais uma referência, ou seja, funciona, dá certo, assuma você, cuide de você, porque a pessoa mais importante da sua vida é você. Você nasce e morre só com você e Deus deu a vida por você. Honre isso e honre a sua vida. Posto assim. Então vamos fazer um trabalho sobre essa nossa liberdade. Vamos começar a ser mais fiéis aos nossos princípios e os nossos valores. E eu vou continuar trazendo essa reflexão tão forte que ela traz, porque o processo dela foi transição do começo ao fim. E se eu vir alguma coisa bem direcionada ao nosso nicho, eu vou trazer mais sobre esse livro aqui, vai ficar um pouco repetitivo, mas eu queria que você colocasse aqui pra mim. Se fez sentido pra você, às vezes você não quer expor quantas vontades alheias você tem se submetido, mas eu queria que você colocasse aqui se fez sentido pra você, que você agora está comprometida a conhecer os seus princípios e valores e viver a partir de agora alinhado com os seus princípios e os seus valores. Não mais se sujeite a se diminuir, a se desrespeitar para caber no mundo do outro, para respeitar a vontade do outro. Amanhã eu vou fazer um post bem legal sobre isso. Vou colocar que já está separado. Não submeta a sua vontade à vontade do outro. A felicidade do outro, ele que constrói, é responsabilidade dela. Agora a sua é responsabilidade sua. E como falamos sempre aqui, viemos nesse mundo para evoluir. Então vamos ligar o foguete, subir e fazer o melhor por nós, honrando o que Deus faz e nos deu, que é dar uma vida aqui para evoluir. E Cristo morreu, né? Para levar todos os seus pesos, as suas culpas e as suas crenças, te dando a liberdade de viver a vida que você sonhou, de viver a vida que você deseja. E você está aqui para evoluir, para encontrar o seu propósito, encontrar essa vida de riqueza emocional, livre, próspera, saudável, da melhor forma possível, honrando Deus por isso. Viu? Me conta aqui o que você achou. Na próxima quinta temos mais um Clube da Leitura. E se vocês gostarem, de repente a gente pode fazer 2 vezes,
por semana, ou se não, pegar um livro por dia, fazer aí 7 livros por semana, já para fazer uma boa leitura, principalmente se você não tem tempo de ler. Vai ser uma forma de juntos trabalharmos mais o nosso conhecimento com ferramentas materiais na mão. Até o próximo, tchau, tchau!